Fala galera, para você que perdeu a aula mais uma vez ou para você que quer ver a aula novamente, para tirar dúvida, para rever o que a gente aprendeu hoje, a aula está disponível aí para você agora. Então só peço encarecidamente, deixa o like, compartilha com a galera aí que também precisa desse conhecimento, precisa aí investir o capital, precisa de um norte para como investir o capital e ter lucro. Então compartilha com essas pessoas, deixa o like, comenta aqui se você gostou para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Então fica aí com a aula, aproveite bem e até amanhã. Vamos começar aqui a falar sobre renda variável, né? Então, como eu expliquei ontem, renda variável é tudo que sobe e desce ali diariamente, tudo que a gente vê dentro de um gráfico. E a renda variável, ela é um pouco mais complexa, por isso que a gente vai trabalhar mais em cima dela, porque a renda fixa não tem muito o que a gente falar. Renda fixa a gente já sabe o quanto que a gente vai receber, em quanto tempo, então não tem segredo, não tem o porquê a gente bater cabeça falando muito sobre renda fixa. A gente pode falar em um outro dia sobre as diferenças de pré-fixado, pós-fixado, mas o nosso foco, como vai ser mercado de day trade, então a gente vai trabalhar mais com a renda variável. E para a gente analisar renda variável, a gente tem vários tipos de análise, a gente não tem somente a análise gráfica. Então a gente tem aí a análise gráfica, que é a que a gente vai trabalhar mais. Basicamente é a que a gente vai trabalhar. Análise gráfica ou análise técnica é a mesma coisa. Então, quando vocês escutarem análise técnica, é a mesma coisa. A gente tem a análise fundamentalista. Eu vou explicar o que é cada uma delas. E a gente tem a análise de fluxo, que é mais conhecido como tape reading. Então, beleza, galera. Então, a gente tem 3 tipos de análise que a gente pode usar para ver os pontos de compra e de venda das nossas operações, das nossas ações, fundos imobiliários, tudo que seja renda variável em si. Então, a análise gráfica não tem muito segredo, é os gráficos que a gente vê diariamente. A análise fundamentalista, tem o Maxwell aqui que também está na reunião, que é meu xará de nome aí, e a análise fundamentalista é uma análise mais voltada para os fundamentos da empresa, o próprio nome já diz. Então, é onde a gente vê ali os balanços da empresa, a saúde financeira da empresa, e a gente toma as nossas decisões de compra e venda em cima disso, beleza? E a análise de fluxo é a análise de tape reading, é uma análise para quem opera estratégias mais curtas, são estratégias de scalpers. Então, ali você vê onde os bancos estão comprando, onde os bancos estão vendendo, de forma mais detalhada, e você toma decisões mais rápidas também. Então, você vê onde é que os bancos estão comprando, você começa a comprar junto com eles, e assim sucessivamente. Então, são os 3 tipos de análise que a gente tem para a gente tomar as nossas decisões. Deixa eu ir aceitando aqui a galera que está entrando. E aí a gente vai trabalhar mais no campo de análise gráfica. Por quê? Eu tenho outras pessoas que vão dar aula para vocês nessas 2 outras análises, vão fazer uma participação aqui falando um pouquinho sobre as outras análises, porém, para a gente o que importa é a análise gráfica, que é o que eu opero todos os dias. Então, é o que eu consigo explicar para vocês com mais profundidade, beleza? Então, vamos aqui iniciar. Então, quais são os princípios aí da análise gráfica? A análise gráfica, primeiramente, a gente tem que identificar o que são os candles. Então, a gente tem um candle aqui que é uma vela, que é o que vocês veem no gráfico aí. Uma vela. Então, a gente tem as velas verdes. Acho que aqui não vai aparecer as verdes não. E tem as vermelhas também. Então, vela verde é vela compradora. E temos a vela vendedora. E aí, por trás dessas velas, vem a análise de fluxo. Então, para essa vela ficar verde, para essa vela ficar positiva, tem que ter pessoas comprando aqui. É bem básico, é oferta e demanda. Tem pessoas comprando e pessoas vendendo. Quando eu tenho uma vela verde, significa que o fluxo de compra está maior. Tem mais pessoas comprando
do que pessoas vendendo naquele momento. E a vela vermelha é o contrário, tem mais pessoas vendendo. Então vão ter padrões de candles que a gente vai ver que a força está maior ou menor, beleza? Então eu vou passar para vocês a questão dos padrões de candles. E alguns têm algumas nomenclaturas, tem alguns nomes que a galera chama, só que eu gosto de interpretar mais as velas do que essa questão de chamar de martelo, de estrela cadente. Eu gosto mais da interpretação do candle do que ficar chamando pelos nomes ali, né? Então quando eu vejo uma vela, eu vou desenhar aqui e vou colocar da venda, porque é mais fácil, porque o canetão vermelho está mais forte. Então quando eu vejo uma vela totalmente vermelha, do início ao fim, eu interpreto que o movimento vendedor está forte. Então eles pegaram aqui, ó, a gente tem a abertura do candle, abertura, e a gente tem um fechamento aqui embaixo. Então vem aqui, o preço abriu nessa região e fechou aqui abaixo. Quando a gente tem aquelas sombras, que são isso aqui, quando a gente vê uns pavios, significa o preço máximo. E quando a gente vê o pavio para baixo, é o preço mínimo. Então significa o quê? Ele chegou até essa determinada região, preço máximo que ele chegou nesse determinado momento, e o preço mínimo que ele chegou também. Então aqui a gente consegue interpretar a força dos candles. Quando eu não tenho essas sombras, significa que o gráfico, o momento aqui da vela, foi totalmente vendedor. Eu não tive nenhuma chance para os compradores aqui. Então são os candles que eu mais tomo decisão em cima. Por quê? Porque o movimento foi totalmente vendedor. Então aqui eu consigo interpretar que aqui foi totalmente a venda que dominou o momento de mercado. E aí a gente tem que analisar por regiões. Então as regiões do gráfico também importam muito para a gente tomar as nossas decisões, e eu vou explicar para vocês a questão das regiões. Então tem que ficar muito gravada essa questão aqui, galera, de abertura, fechamento, máxima e mínima. E aí vamos pegar aqui uma vela verde para a gente fazer a mesma coisa. A vela verde ela é o contrário. A gente tem a abertura embaixo, ó, a vela abriu aqui, abertura, e ela fechou aqui em cima. Máxima, se tiver algum pavio, a máxima. Se tiver algum pavio para baixo, é a mínima. Máxima e mínima não muda. O que muda é a abertura e fechamento. Isso aqui muitas pessoas não dão tanta atenção, mas tem que dar atenção também para a questão dos candles. Por quê? Porque você precisa entender, desde o momento que abriu o candle, para ver o fluxo comprador e o fluxo vendedor. Isso tudo por trás tem uma análise, mas a gente interpretando nos candles, a gente consegue interpretar se o movimento está forte ou não. Beleza? Agora vamos aqui para os padrões de candle para vocês entenderem. Mas acho que eu vou falar primeiro sobre as regiões. Vamos falar sobre as regiões, porque aí eu consigo falar um pouquinho melhor sobre a questão dos padrões, porque os padrões de candles eles só funcionam em determinadas regiões, eles não funcionam no meio do gráfico, em qualquer lugar. Vocês têm que entender que o candle ele vai ter eficácia em certas regiões do gráfico. Então vamos falar um pouquinho sobre tendência. Isso aqui é um gráfico com tendência de alta. Então aqui a gente tem regiões de topo e fundo. O que são regiões de topo e fundo? Regiões de topo são as regiões mais altas atingidas do gráfico, e regiões de fundo são as regiões mais baixas atingidas no gráfico também. Bem básico, não tem muito segredo. Então quando eu tenho um zigue-zague ascendente, eu tenho uma formação de uma tendência de alta. O gráfico está numa formação crescente, ó. Ele vem numa formação crescente. Isso significa o quê? Significa que a gente está no momento de compra desse ativo. Seja uma ação, seja um mercado que a gente estiver operando. A gente está com um mercado totalmente comprador. Então aqui a gente vai buscar oportunidades de compra. E é o maior erro das pessoas essa questão de tendência. A pessoa, quando ela está operando nesse mercado, ela acha que ela precisa pegar todos os movimentos. Ela acha que ela precisa pegar os movimentos para baixo
e os movimentos para cima. Dá para pegar? Dá, só que o mais legal da gente fazer é operar dentro da tendência. É você esperar o momento certo. Eu até postei isso hoje no meu Instagram, que é a questão de você ter paciência para esperar as operações. O cara ele não tem paciência de operar e ele acaba operando contra a tendência. Em vez de pegar os movimentos amplos para cima, ele quer pegar os movimentos de correção. E aí você fica à mercê de quê? De ser estopado pelo fato de você estar operando contra a tendência macro do ativo. Beleza? Então, quando tiver numa tendência de alta, mesmo que dê oportunidade de venda, priorize sempre a operação de compra, porque você vai estar operando dentro do fluxo de compra do ativo. Beleza? E vice-versa. Então, quando a gente tem um zigue-zague descendente, formando topos e fundos descendentes, a gente tem uma tendência de baixa. Então, formando topos mais baixos e fundos mais baixos também. E aí, nesse momento aqui, o ativo está se desvalorizando, ele está caindo. Ele está numa tendência de cada vez ficar mais barato. Então, a gente tem que entender também que no gráfico a gente tem que interpretar o preço. O ativo está ficando cada vez mais barato. Lembrem que a gente está negociando papéis de empresas. Então, aquilo ali, a empresa está se desvalorizando. É como se fosse um produto. Você está pegando um produto que saiu aqui de R$10 e ele está custando aqui agora 5. Ele está se desvalorizando. E quando o ativo está se desvalorizando, como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro fazendo vendas. Eu vou vender ele a 10 e vou tentar comprar ele a 5. Um exemplo. Então, eu vendi a 10, recomprei a 5. Então, eu consegui ganhar na venda. Então, aqui a gente vai priorizar sempre operações vendidas. Sempre torcendo para a desvalorização do ativo. Em vez de tentar pegar essas operações de correção de compra aqui. Então, sempre focar nisso. Por isso que quando eu faço as análises, quando eu faço os vídeos para o YouTube de manhã, todos os dias, eu faço uma análise para saber a tendência do ativo e o que eu vou fazer durante o dia. Isso é uma preparação de mercado que todo mundo tem que fazer. Você tem que entender qual é a tendência do ativo e se você vai operar comprado ou vendido no dia. Pode ser que surpreenda e você não faça o que você imaginou, mas na grande maioria das vezes vai acontecer. Então a gente já entra no mercado sabendo o que você precisa fazer. Você já entende o que você vai buscar de oportunidade no mercado. Hoje mesmo eu fiz um vídeo mais cedo falando que o mercado ele teria uma grande chance de cair. O mercado desabou hoje. Então eu acabei batendo na meta muito cedo, 9h30 da manhã, e o mercado despencou no final do dia. Mas a minha meta estava no bolso. É isso que a gente precisa entender. Então até recebi uma mensagem aqui do Brenner, mas agora antes da live, que é um aluno meu, que ele falou, pô, eu peguei a operação de venda e depois o mercado desabou. Só que eu já ensinei eles a entender que a gente nunca vai pegar o movimento todo do mercado. Vai ter dias que a gente vai pegar um movimento muito bom e vai passar da meta, vai ganhar muito a mais. Só que quando a gente coloca a nossa meta no bolso, pouco importa se o mercado caiu 10 mil pontos, 5 mil pontos. Eu já peguei o que eu queria. Eu não preciso ter ganância de querer pegar todo o movimento. Então, sempre focar nisso. A minha meta é aquela, eu tenho que pegar somente o que eu me propus a pegar ali. É todo dia um pouquinho, não adianta querer pegar tudo num dia só. Beleza? E aí vamos falar sobre as regiões do gráfico, que é algo que a gente usa como suportes e resistências. Então vamos aqui, eu vou colocar aqui uma evolução de preço aqui para vocês entenderem o que é suporte e resistência. Vamos lá, vou colocar aqui um ativo que começou a custando 5, 6, 7, 8 e 9 reais. Isso aqui é a evolução do preço no decorrer do tempo aqui. Então é tempo e aqui é dinheiro. Valorização do ativo, beleza? Quando vocês forem ver o gráfico, é isso aqui, é basicamente isso. O gráfico ele vai começar a correr nessas regiões, fazendo zigue-zagues aqui dentro. E aí o que acontece? Cada vez que o ativo ele vai correndo, ele vai deixando regiões de memória de preço. Então vamos colocar um exemplo de um produto, a gasolina. A gasolina ela teve um aumento e vocês vão vendo que cada vez que vai aumentando o preço das coisas, vai normalizando. Então você tinha um ativo que custava 5 reais, ele veio para 6. Quando ele veio para 6, os 5 reais que era o preço justo para a gente antigamente,
ele passa a ser barato agora. O que era normal, agora é barato. Então aqui para os R$6, o 7 é caro. Deixa eu pegar aqui o canetão verde. Aqui é caro, ó. Aqui é barato. Aqui é o preço negociável. 6 é negociável, 5 é barato e 7 é caro. Quando o preço chega em 7, que era caro para a gente, o preço acaba normalizando. Então acaba que o que era normal passou a ser barato e o que era caro passou a ser normal. E isso é a evolução do preço. Só que isso a gente chama de outro nome no mercado. A gente chama de suportes e resistências. Então, o que é barato para a gente é o suporte, regiões de suporte, e o que é caro são regiões de resistência. Só que é aí que mora a chave aí do negócio. Como eu falei para vocês, tudo que é caro, ele passa a ser barato depois de um tempo. Então, tudo que é um suporte um dia, ele passa a ser uma resistência também, dependendo da região que é negociado. Cada região de resistência que é rompida, então o preço lá, a gasolina ficou a R$6, ficou cara. Quando ela passou para 7, o 6 já não é mais caro, o 7 é caro agora. Então o 6 normalizou. Então cada resistência, cada ponto que é rompido, preço máximo que é rompido, ele vai deixando essas memórias de preço. Então no gráfico é isso aí, galera. A gente tem que entender que o gráfico é um ativo que está sendo negociado. Então aquilo ali são memórias que ele vai deixando para trás. Então cada memória, a gente tem que ter marcações no nosso gráfico. Então marcações importantes. Isso aqui eu vou mostrar para vocês na tela amanhã, né? Hoje eu vou dar aula somente aqui, mas amanhã eu vou mostrar a tela do Profit para vocês, que é a nossa plataforma. E lá eu vou mostrar para vocês detalhado essa questão de como que vocês fazem uma análise dentro do gráfico. Então aqui, tudo que é resistência, ó, resistência, tudo que está acima da gente. Teto, tudo que é teto é caro. Aqui que está no piso é barato. Então a gente vai vendo aqui que a gente tem resistências. E cada resistência, quando ela é rompida, vão virando suportes. Então tudo que um dia foi caro para a gente, vai passando a ficar normal e depois vai ficando barato. Então a gente vai demarcando isso aqui nos nossos gráficos para a gente saber as regiões que a gente vai negociar. Então, vamos lá. Suporte é a região de onde está concentrado os compradores. Suporte é o piso. Lembra que suporte é o piso, aqui é o preço barato. Aqui é barato. Então aqui vão ser os momentos que a gente vai buscar oportunidades de compra. Quando a gente chega na resistência, que é o ponto máximo ali que já está chegando no preço caro, a gente vai buscar oportunidades de venda. Então ali a gente já está no mercado que já está super valorizado. A gente não vai pensar em comprar ali em cima. A gente vai pensar em comprar o quê? Em regiões baratas de preço. Não tem muita... É igual vocês colocarem um produto em cima disso. Sempre coloquem isso para ficar mais fácil de vocês terem um aprendizado. É muito mais fácil vocês colocarem uma dinâmica que vocês conseguem aprender com mais facilidade. Então eu venho aqui hoje e tenho um celular, como eu falei de exemplo para vocês. O celular começou custando R$7.000, vamos supor. Tá lá, R$7.000. Eu vou esperar ele abaixar, eu vou chegar num suporte para eu começar a comprar. Eu não vou comprar aquele ativo se ele estiver custando 8. Eu vou esperar ele chegar a 6. Por quê? Porque no 8 ele está caro, o 6 é barato. Então quando chega em 8, eu vou tentar fazer venda. Por quê? Porque eu sei que ele vai desvalorizar e eu vou comprar ele mais barato depois. Os ativos no mercado são a mesma coisa. Só que, logicamente, a liquidez e a volatilidade é muito maior. Os preços eles sobem e descem com muito mais frequência. Não é como um produto que a gente pega aqui que demora um ano para desvalorizar ou um ano para valorizar. A gente tem ali coisas imediatas durante o dia mesmo. Então, suporte é onde estão concentrados os compradores, porque é a região que está barata. Resistência, região de venda. Gravem isso. Suporte, região de compradores. Resistência, região de vendedores. Então, quando chegar no preço caro, a gente vai buscar oportunidades de venda. Só que nem sempre serão regiões de venda para você operar vendido, mas sim para você vender o que você já comprou lá embaixo. Como assim? Eu comprei aqui, ó. Fiz uma operação de compra nessa região de suporte aqui. Estou torcendo para que o mercado suba. E lembra que eu falei ontem para vocês? Para eu sair da minha operação que eu comprei, eu tenho que vender aqui em cima. Para eu sair da compra, eu vou ter que vender aqui em cima. Então,
Geralmente, quando acontece esse recuo do mercado aqui, não é que o preço está caro e as pessoas estão vendendo para o preço cair. Basicamente, eles estão vendendo o que eles já compraram lá embaixo. Eles compraram, tiveram lucro, eles estão realizando o lucro. E esperando o mercado fazer o quê? O mercado corrigir para eles comprarem de novo. Porque isso vai eliminando o risco das operações. Então, quando a pessoa é que nem o Max, que ele compra e não está prestando atenção nessa questão de valorização, ele quer receber dividendos, ele não está se importando com esse zigue-zague do mercado. Ele está comprando visando o longo prazo. Então, isso aqui, para ele, pouco importa. Agora, para a gente que vai fazer operações de day trade, a gente precisa sempre eliminar o risco. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou comprar aqui, eu vou vender aqui. Eu só quero um pedaço desse movimento, eu não quero ele todo. Eu não quero isso aqui tudo. Eu quero fracionar, eu quero pegar um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Por quê? Porque vai ter um momento que o mercado ele vai cansar de subir. E ele vai fazer uma coisa que se chama reversão de tendência. Ele vai começar a cair. O mercado ele não sobe para sempre. Tem ativos que sobem durante anos. Magazine Luiza é um dos ativos que subiram durante anos e anos. Quem comprou 10 mil reais de Magazine Luiza em 2016 ficou milionário. Mas assim, é algo muito difícil de acontecer. Porque se você compra 10 mil reais de um ativo, você vê lá um lucro, vamos supor que de 100 mil, você já realiza na hora. A pessoa ela não quer saber mais para frente, ela realiza porque ela é imediatista. Então dificilmente uma pessoa pegou uma alta dessa por muito tempo e ficou milionária. Mas, nos números, se ela comprou em 2016 10 mil reais, ela ficou milionária no ano passado. Até esse ano ela ainda estaria milionária ainda. Então, isso só falando da valorização do ativo, nem estou falando de dividendos não. Então, quando eu falo isso aqui, galera, quando a gente é trader, foi o que eu expliquei para vocês ontem, a gente quer buscar oscilação de preço, são os movimentos pequenos do mercado. A gente vai buscar as pequenas oscilações dentro do gráfico para a gente ter o nosso lucro. Para a pessoa que é investidora, pouco importa, ela está visando um longo prazo, ela quer que isso aqui suba e desça, para ela não tem tanta diferença, ela está visando ali mais a análise fundamentalista, os fundamentos da empresa e o que ela vai pagar de dividendos no longo prazo, beleza? Ficou alguma dúvida sobre essa questão de suporte e resistência? Só batendo na tecla. Suporte, zona de compradores. Resistência, zona de vendedores. Quando vocês olharem no gráfico amanhã, que eu vou mostrar a minha tela, vai ficar muito mais fácil de vocês identificarem isso. Mas não tem muito segredo. E aí vai vir a questão dos padrões de candles agora, beleza? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat aí que eu vou vendo aqui. Então, beleza, galera. Eu tenho aqui uma região de suporte e tenho aqui em cima uma região de resistência. O mercado está trabalhando dentro dessa amplitude aqui. E foi o que eu falei ontem sobre amplitude. Eu acho que eu botei muito baixo que não está aparecendo no vídeo. Sobre a questão da amplitude de mercado. Beleza. O mercado está trabalhando dentro dessa região aqui. E eu sei que aqui é região de compra. E aqui é uma região de venda. Já que o mercado está trabalhando aqui, ó. Ele vem, bate, volta e assim vai indo. Ele está trabalhando numa região que ele está lateralizado aqui dentro. Ele faz os movimentos dentro disso. Então aqui a gente vai demarcando as regiões. Cada topo e fundo que vai formando, isso aqui não é em qualquer tempo gráfico, eu vou explicar para vocês qual o tempo gráfico que vocês vão traçar essas regiões. Vamos aqui, só colocar aqui. Então vamos fazer uma breve marcação aqui, sem muita relevância, ó, em todos os topos que eu tenho aqui, ó. Todos os topos, todos os fundos que eu tenho. Vocês vão vendo que vão criando as memórias que eu falei para vocês, ó. Você vê que aqui, ó, foi uma região onde parou aqui e deu compra. E aqui, ó, também aconteceu, ó. Aqui, vamos ver, ó, uma região de venda. Aqui deu também, ó. Então o gráfico ele vai começando a criar essas sinapses para a gente. Ela vai começando a criar regiões de compra e regiões de venda. Então, vamos lá, Mário. Quando eu analiso do macro para o micro.
Então vou falar sobre uma questão aqui antes de terminar esse assunto, já respondendo a sua questão. Existe um cara que se chama Charles Dow, que ele foi o cara que criou o Dow Jones, que é o índice mais popular aí no mercado financeiro, que é a Bolsa de Nova York. Então a gente tem aí, ele diz que a gente tem 3 tipos de tendência no mercado. A gente tem a tendência macro, vou desenhar aqui bem. Tem gente entrando agora. Então a gente tem a tendência macro. E o que é a tendência macro? É isso aqui, ó. É todo esse movimento aqui, que é o que o investidor está procurando. Ele está procurando esse movimento macro aqui, beleza? Tem o cara que é a tendência secundária, que é aqui, ó. Esses movimentos, ó. Então essa é a tendência secundária. E tem a tendência terciária, que é onde a gente opera, que é onde os traders operam. Ó. É onde vai vir o zigue-zague dentro de todo esse movimento. Ó. Não sei se deu para ver aí o canetão verde aí. Mas aqui são onde tem as oscilações de preço, é a tendência terciária. Então quando eu venho na tendência primária, que é essa seta grande aqui, ó, que é um movimento completo, vamos supor que isso aqui tenha um prazo de 5 anos aqui, ó. 5 anos desse movimento todo aqui, ó. Aqui tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Tá meio bagunçado aí, mas acho que vocês estão entendendo. Então, cada ano, ele fez um certo movimento. Só que o cara que comprou aqui há 5 anos atrás, no ano 0 aqui é o ano 0, aqui é o ano 5. O cara ele teve uma valorização aqui e ele não está se importando com o que aconteceu nesse zigue-zague. Ele está buscando o longo prazo. De 5 anos ele teve uma valorização X aqui. Só que o cara que é a tendência secundária, ele vai tentar pegar esse movimento de alta, ele vai realizar aqui, ele vai buscar uma oportunidade para comprar de novo. E o trader ele vai fazer as pequenas oscilações todo santo dia. Durante 5 anos, esse cara fez milhares de operações. Enquanto o cara que é investidor, ele comprou lá atrás uma operação somente. Ele entrou e saiu. Agora o trader não, ele vai fazendo as pequenas oscilações. Então, quando eu vou falar em questão de time, qual time que eu analiso? Eu analiso do macro para o micro. Então, eu começo analisando o contexto macro, que eu analiso no gráfico semanal. Eu desço para o gráfico diário, que é para analisar a tendência secundária. E para operar, eu uso o gráfico de 5 minutos. Então, a gente tem que analisar do contexto macro para o micro. Então, a gente vai descendo. Vou lá, coloco o gráfico semanal, eu vejo o que tem na tendência macro. Depois eu venho para a tendência secundária, ver o que está acontecendo. E aí eu jogo dentro do day trade. Por quê? Porque dentro da tendência macro eu vou marcar as regiões mais importantes. E aí quando eu venho no day trade, aqueles pontos vão ficar marcados para mim. Eu marco no gráfico semanal, só que quando eu descer para o gráfico de 5 minutos, vão ficar aquelas marcações que vão ser importantes para mim. Porque o longo prazo ele sempre vai mandar. Sempre a tendência macro vai mandar. Então, se você tem as marcações da tendência macro no seu gráfico de day trade, você vai ver que os pontos vão respeitar bastante, beleza? Mas amanhã eu vou mostrar certinho para vocês aí no gráfico mesmo, fechou? Então, isso aqui é chamado de teoria de Dow, teoria das 3 tipos de tendência que a gente tem no mercado. Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. E aí vamos falando aqui dos padrões de candle, beleza? Vamos voltar lá para o desenho que eu tinha feito anteriormente. Região de suporte, região de resistência. E aqui a gente tem um gráfico sendo trabalhado aqui dentro. Novamente vou desenhar aqui para vocês. Então aqui vão formando os padrões e as regiões para a gente marcar no gráfico. Sempre que tiver uma região de topo e fundo, eu vou marcando. Por quê? Porque aqui, ó, toda vez que tocar nessas linhas, são regiões onde a gente tem uma oportunidade de comprar. Lembra que tudo que está abaixo da gente é suporte. Suporte é região de compradores. Então, se o gráfico está trabalhando aqui e ele está vindo de encontro para essa região, aqui é um ponto de compra para mim. E aqui já é um ponto de resistência.
Aqui já é um ponto onde eu realizaria os meus lucros ou buscaria algum tipo de oportunidade de venda caso aparecesse. Então aqui, mesma coisa, ó, a linha voltou aqui, oportunidade de compra. Rompeu resistência, olha lá, ó. Suporte rompido virou resistência. E vai trabalhando, ó. Tocou aqui novamente. Então cada região dessa aqui, ó, é uma oportunidade para a gente fazer uma operação. Só que isso precisam de estratégias. A marcação é só para a gente saber o quê? Saber onde eu vou comprar e onde eu vou vender. Só que tomar a decisão vai depender das estratégias que a gente usa. Então tem gente que já opera aqui, o Júnior já opera, não sei qual estratégia que ele usava, mas a gente tem que ter as estratégias, tem que ter os padrões de candle em cima dessas regiões para a gente tomar a decisão. Não é simplesmente bateu na linha, eu vou comprar, bateu na linha, eu vou vender. Aquilo ali tem que ter um cenário todo para a gente entrar na operação. E aí o que acontece? Vamos falar sobre os padrões de candle agora. Já expliquei para vocês o que é suporte, o que é resistência, o que são os 3 tipos de tendência para a gente no mercado. Agora vamos aqui falar sobre os padrões de candle. Existem padrões de candle que a galera fala. Isso aqui é um martelo. Martelo. E o que o martelo está falando para mim aqui? O martelo, ele deixou uma grande sombra para baixo aqui, ó. Isso aqui é um candle verde. É um candle comprador. E aí eu quero que vocês gravem isso, a questão da máxima, mínima, abertura e fechamento. Então vamos lá. Qual foi a mínima? A mínima foi essa daqui, ó. A mínima foi a ponta da vela aqui embaixo. A abertura foi aqui, ó. Abertura. E aqui em cima o fechamento, ó. Beleza. Abertura, fechamento, mínima. E aqui não teve sombra para cima. Então foi o fechamento e ao mesmo tempo foi a máxima também. O ponto máximo foi onde fechou. Beleza? Então o que acontece? Esse tipo de candle a gente tem que trabalhar ele em regiões de suporte. Regiões de compra, né? Por quê? Porque aqui, essa sombra, ela significa que teve fraqueza na parte da venda. Se vocês conseguirem imaginar na cabeça de vocês, aqui era um candle vermelho aqui abaixo. Por quê? Porque ele chegou nessa mínima. Então esse candle ele chegou vermelho até aqui embaixo. Só que chegou aqui embaixo, o fluxo comprador entrou. Então os compradores eles empurraram o preço para cima. Então aqui você já interpreta lá no fluxo que aqui tem pessoas comprando. Ó. Aqui é uma região onde tem pessoas comprando. Porque eles não deixaram o preço fechar aqui abaixo. Eles empurraram o preço para cima. Então quando esse candle aparece numa região de suporte, que região de suporte é região de quê? Região de compradores. Eu vou repetir até entrar na cabeça de vocês isso. Suporte é região de compradores. Então, sempre que eu tiver um padrão de candle em região de suporte, lógico que não é só isso, tem muita coisa por trás, galera. Tem indicador também que a gente vai usar e eu vou explicar isso para vocês, mas eu estou explicando só o price action puro aqui. Então, aqui é uma região de suporte, deixou um padrão de candle rejeitando a venda. Os compradores entraram tomando preço aqui. Então, quando entrou aqui nessa máxima, eu poderia fazer uma compra. Aqui eu poderia fazer uma compra. Por quê? Porque é uma região de compra, região de suporte, região de compra. E eu tenho um padrão de candle que na minha cabeça eu interpreto lá no fluxo, que aqui entraram compradores. Essa sombra mostra para mim que eles não deixaram o preço aqui. Isso existem ferramentas também para a gente ver quem comprou nessa região. Então aqui eu interpreto que aqui é um ponto de compra que o preço ele pode valorizar a partir dessa entrada aqui. Beleza? Então o martelo só serve em região de suporte. Então tá lá o gráfico totalmente lateral aqui, ó. Tá trabalhando aqui dentro, gráfico totalmente lateral. O cara acha um martelo aqui no meio e ele quer comprar. Não é assim, tem que ser em região de fundo, tem que ser em região de suporte, onde tem a região ali para a gente comprar. Vamos lá para outro padrão de candle para vocês entenderem. Então o martelo ficou claro aí? Conseguiram entender sobre o martelo? Podem mandar as coisas aí se vocês tiverem dúvida. Tem um padrão que é chamado de estrela cadente, que é o contrário do martelo. Ele deixa uma sombra para cima. E aí,
O que que interpreta? Se vocês entenderam o martelo, vocês já vão ligar direto o que que é isso aqui. Top, Mário. Então aqui, ó, é um candle vermelho. Vamos lá. Para abertura, fechamento, de novo, até entra na cabeça de vocês. Preço máximo foi na máxima dessa sombra aqui, ó. Essa foi a máxima. A abertura foi aqui. E o fechamento aqui embaixo. Fechamento junto com a mínima. Fechamento barra mínima. Porque foi ele fechou na mínima do candle. Beleza? O que que eu interpreto com essa sombra aqui, galera? Essa sombra era um candle verde subindo. Só que essa sombra entrou o que é agora aqui? O contrário. Entrou pessoas vendendo aqui. O candle estava subindo e entrou pessoas vendendo aqui. Então eu interpreto, se eu tiver numa região de resistência, que é a região de venda, esse padrão aqui é um padrão que eu poderia interpretar que vendendo aqui seria uma boa oportunidade de desvalorização do ativo. Já que aqui, ó, essa sombra interpreta para mim a dificuldade de subir. Aqui tem pessoas vendendo, tem pessoas torcendo para o mercado cair. Torcendo não, estão vendendo para o mercado cair. Não existe torcedor no mercado. Também entendam isso, não existe torcedor. Ah, eu vou comprar e torcer para o mercado subir. Não. Você tem que interpretar os candles, interpretar o gráfico para tomar a sua decisão. Não existe torcida. Beleza? Então aqui eu tenho uma sombra e essa sombra interpreta para mim que tem pessoas vendendo aqui. Então aqui no rompimento da mínima desse candle eu teria um ponto de venda. Só que isso aqui também só em regiões de topo, regiões de resistência. Ah, Maxwell, mas eu estou aqui no mercado, tá lateral, e apareceu um candle desse no meio do nada aqui. Não adianta de nada, não tem eficácia. Então esses candles eles precisam ser trabalhados em regiões. E aí vem os padrões de candle que eu mais gosto de operar, que são os padrões de candle que eu chamo de candle de gatilho. Então tem aqui, vou colocar 2 candles. Um vermelho. Não vou pintar tudo aqui não, só para vocês entenderem que é vermelho. E um verde aqui. Vamos lá, para abertura e fechamento para vocês entenderem. A abertura do candle aqui embaixo. A abertura barra mínima, porque ele não deixou sombra para baixo, ó. Você vê que ele abriu aqui, não tentou puxar para baixo. Então foi a abertura e a mínima do candle também. Fechamento aqui em cima junto com a máxima também. Então ele fechou na máxima. Algum vendedor tentou de alguma forma derrubar esse candle aqui? Teve alguma sombra de rejeição? Teve alguma coisa? Não teve nada. E o que que a gente tem que interpretar? Que lá no fluxo, onde os caras estão comprando, os players estão comprando, os compradores eles dominaram o preço aqui. Não teve nem chance para venda. Foi do começo do movimento até o final totalmente comprador. E na parte da venda a mesma coisa. Abertura e fechamento. Da máxima para a mínima, só foi vendedor. Não teve comprador tentando fazer sombra aqui embaixo. Não teve. Aqui foi da máxima para a mínima, totalmente vendedor. Isso aqui, quando a gente encaixa com os indicadores, galera, dá muito certo. Então, quem opera comigo aí na sala ao vivo sabe muito bem desses padrões de candle que a gente chama de candle de gatilho. Quando a gente vê um candle desse aqui, é a entrada praticamente certa. Então, a gente confluindo com as médias móveis, com os indicadores que vocês também vão ver nas próximas aulas, cara, é muito difícil de dar errado as operações. Tem dias que dá errado, logicamente, mas é muito difícil. Por quê? Porque aqui são padrões de candles que do início ao fim é comprador ou vendedor. Então a gente já interpreta que no fluxo está sendo agressão total de venda. Beleza? E o que é uma agressão? Já explicando para vocês o que é uma agressão. O mercado, como eu falei para vocês, ele é oferta e demanda. Então eu tenho aqui de um lado um comprador e tenho um vendedor aqui.
Vamos pegar um ativo que está sendo negociado aqui. Esse cara tem um produto para vender a R$10. E esse cara quer comprar. E esse cara aqui, ele tem um produto para vender. Só que esse cara aqui quer comprar a 10. E esse cara aqui, ele só quer vender a 11. E aí, como é que o negócio fecha? É igual na vida real. Se eu chego aqui no Fernando aqui agora e falo, Fernando, tô querendo vender meu celular, R$1.000. E o Fernando quer pagar 500. Como é que o negócio fecha? Algum dos lados vai ter que ceder. E aí, qual o lado que cede mais? É o lado que precisa. Ou no mercado é o lado que é ansioso. R$100. Então, assim, exatamente, ó, compra 750. O mercado é isso aí, galera. É exatamente isso aqui, ó. É oferta e demanda. Então, lá no mercado, a liquidez é muito forte. Então, em todo preço que você quer comprar e vender, sempre tem alguém querendo negociar com você. Os ativos, ele tem muita liquidez. Então, aqui o que acontece no mercado? Eu estou aqui querendo comprar um produto X, eu quero comprar a 10. Só que eu só tenho um cara aqui querendo vender a 11. E aí eu vou ter que negociar com ele. Aí vai ser aquela briga. Então, quem é que agride? É o cara que cede. Então, fui lá, o cara que está a 10, beleza, eu aceito comprar a 11. Ele agrediu a compra. Ele foi lá e, pum, comprou. Ou esse cara aqui, ele cedeu as partes. Ele falou, beleza, eu vou aceitar vender por 10. Ele agrediu na venda. Então, a agressão é isso no mercado. Quando o preço está ali sendo negociado, quando esses candles que eu mostrei para vocês aparecem, é porque tem muita agressão. Então, as pessoas estão agredindo na venda, aparece um candle desse tamanho vermelho. São pessoas que estão agredindo, eles não estão importando com o preço que eles estão comprando ou vendendo. Eles só estão querendo tomar o preço naquele momento. Então, isso é apetite de mercado. Então, se você vê um candle muito grande, sem sombra para cima ou sem sombra para baixo, é uma oportunidade muito grande de você entrar dentro daquele padrão. Por quê? Porque atrás daquele candle tem pessoas ali que não estão importando com o preço, eles só querem vender ou só querem comprar. Então você tem que entrar junto com o fluxo desses caras, porque eles vão tomar o preço junto com você. Você vai se proteger atrás das grandes instituições. Isso que a gente tem que colocar na cabeça. O mercado tem uma nomenclatura que fala que tem os tubarões e tem as sardinhas. Os tubarões são as grandes instituições. As sardinhas somos nós, as pessoas físicas. Então, para a gente ganhar dinheiro no mercado, a gente tem que andar junto com os tubarões. A gente tem que se escorar neles. E tudo isso tem uma forma da gente trabalhar, tem um método para a gente fazer isso. Junto com os indicadores, junto com os padrões gráficos e também unindo com o fluxo, que é a análise de leitura de fluxo. Então, eu também analiso algumas ferramentas de fluxo para saber o quê? Quem está comprando, quem está vendendo, porque cada ativo tem uma particularidade e vocês precisam entender isso também. Não é que eu negocio o índice de um jeito que eu vou negociar dólar do mesmo jeito. Cada ativo tem uma forma de negociar. Vou mostrar para vocês aqui uma diferença muito grande do índice para o dólar. O índice, quando eu falo índice, galera, é o índice Bovespa. É a nossa moeda que a gente negocia. E o dólar, não tem o que falar, é a moeda do dólar. O mercado de índice, ele tem um padrão bem repetitivo. Ele sobe de manhã e devolve à tarde. Geralmente é isso, ou o contrário. O mercado de índice ele é difícil de pegar a tendência, então ele sempre vem aqui e faz o zigue-zague durante o dia pela manhã na compra e de tarde ele dá uma reversão de tendência e devolve o movimento. Se o Júnior que opera, ele vai saber falar disso mais do que eu até. E o dólar não. O dólar ele já é um mercado que ele tem mais tendência. Por quê? Porque o dólar ele é mais negociado. O dólar ele é muito negociado, né? A moeda mais forte do mundo, né? Então, tudo que acontece de noticiário, ainda mais que a gente está num cenário complicado, cenário de política, guerra. Então, o que acontece? Quando acontece qualquer coisa, a galera já compra dólar. E aí a compra de dólar faz o quê? Com que o preço suba. Muitas pessoas comprando, o preço sobe. Então, por que aconteceu na Covid do nosso mercado desabar e o dólar supervalorizar? Porque as pessoas elas tiram dinheiro da nossa economia, que é menos segura, e colocam todo o dinheiro no dólar, porque é a moeda que tem mais segurança. Então, por isso que o dólar subiu, por isso que o gráfico do dólar disparou, foi bater quase R$6. Por que não passou dos R$6? Porque tem uma coisa que se chama teto. E quem faz esse teto? Exatamente. Então, por isso que numa carteira de investimento você tem que diversificar. Se você coloca todo o seu dinheiro em dólar,
se acontece alguma coisa do nosso mercado supervalorizar, o seu capital ele fica totalmente à mercê de uma desvalorização do dólar. Então, por isso é bom você sempre ter alguma coisa atrelada ao dólar, porque se acontecer alguma coisa com a nossa economia e despencar a nossa economia e você está comprado nas ações, você tem o quê? As suas ações, os seus fundos que está atrelado ao dólar, que você vai ter um balanço, então vai ficar ali no meio a meio. Seus ativos de dólar estão subindo, sua bolsa, seus ativos de dólar de bolsa está caindo. Então tá lá, você não está perdendo muito dinheiro. Tem que diversificar, como o Mário falou. Então, o mercado de dólar ele é mais tendencioso. Quando ele está subindo, ele está subindo. Quando ele está caindo, ele está caindo. É muito mais fácil de você analisar o dólar do que o índice. O índice não, você pega lá e você está comprando, daqui a pouco ele despenca todinho. Por quê? Porque ele é muito sensível à notícia. Tudo que acontece nas ações, principalmente na Petrobras e na Vale, que são as duas empresas que mais têm relevância no nosso mercado, influencia totalmente no nosso índice. Então, se acontece alguma coisa com a Petrobras, com a Vale, Itaú, qualquer noticiário que aconteça no mercado, até o que o presidente fala também derruba o mercado. Ou sobe, né? Mas na maioria das vezes derruba. Porque o presidente acaba falando muita besteira, né? Então, isso acaba acarretando no nosso mercado ser um pouco mais difícil de operar. Mas tudo é questão de adaptação. Por incrível que pareça, eu consigo operar mais o índice do que o dólar. Mesmo o dólar sendo um ativo mais tendencioso. Eu tenho muito mais facilidade para operar índice. Quem me conhece sabe, eu opero os dois, mas os meus resultados no índice são muito melhores. E o dólar ele é assim, ó. O dólar, se ele está subindo, ele vai embora. Se você não comprar, velho, ele vai embora. E quando ele está caindo, a mesma coisa. Ele não devolve movimento, ele não faz que nem um índice. Ele sobe de manhã e devolve à tarde. Se ele pegou de manhã e começou a subir, ele vai embora. E esses dois gráficos, eles têm uma correlação. Então, sempre que a gente está operando, a gente está de olho nos dois. Não só nos dois, a gente está de olho nos dois e no mercado americano também. Por quê? Porque quando a nossa moeda está subindo, quando o gráfico do índice está subindo, o dólar está caindo. E vice-versa, porque são coisas totalmente proporcionais, né? Inversamente proporcionais. Quando uma economia valoriza, a outra desvaloriza. Beleza? Estão entendendo? Tá tranquilo aí de entender? Vamos me dando feedback aí. Tem alguma pergunta? Só tomar água aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí. Rapidão, só para molhar aqui a garganta. John, tá entendendo, John? Tranquilo, Mário. E foi até por isso que eu falei da IKEA Option ontem, John. Aí você vai entendendo as diferenças de um mercado para o outro. Quando você está na IKEA Option, nas opções binárias, você não sabe o porquê que está subindo e o porquê que está caindo. No nosso mercado você sabe o porquê que está acontecendo tudo. Quando o nosso mercado está subindo é porque as nossas ações estão valorizando. Quando o dólar está subindo é porque está acontecendo o quê? A galera está protegendo o capital, está colocando dinheiro no dólar. Então acontece isso. Por isso que é importante a gente sempre acompanhar, não ficar muito bitolado em acompanhar a notícia, mas é bom você sempre olhar ali o que está acontecendo, as notícias que vai acontecer durante o dia, para você meio que imaginar o que possa acontecer de acordo com o que você está vendo ali no dia a dia. E aí, beleza, vamos ver o que eu posso falar mais aqui. Então, a gente falou sobre tendência. O B é mais padrão. Exatamente. Aí é onde você vai trabalhar price action puro, né? Opções binárias, forex. Eu nunca operei, não sei como é que funciona, mas todo mundo que me fala sobre opções binárias fala que não respeita, do nada o candle sobe e desce, é loucura, né? Então eu não... Totalmente, Júlio, totalmente. Por isso que o nosso setor de varejo ele despencou nesse ano, né? Então Magalu caiu quase 70%, né? Por quê? Por conta dos juros, por conta da inflação. Então a inflação sobe, consumidor para de comprar. Então a nossa economia é totalmente... Não tem o que falar. O mercado ele é espelhado no gráfico. O que está acontecendo aqui fora é espelhado dentro de um gráfico. Basta a gente ter ali a interpretação dos padrões e também ficar um pouco ligado no que está acontecendo no noticiário. Também não dá para você ficar, que nem algumas pessoas falam, que não olha a notícia. Tem que olhar um pouco. Cara, eu tô comprado em Magalu. Eu
eu comprei ela para longo prazo, né? Eu tava aguardando ela um pouquinho para eu comprar mais, só que ela deu uma disparada esses dias aí que não para de subir, né? Eu tô esperando ela fazer uma correção aí, porque ela tá num padrão de reversão de tendência, tá num momento bom de comprar. A nossa inflação tá uma das melhores aí, né? Meu preço médio nela tá em 9. 9 e uns quebradinhos, 9,26. Ela já tá quase batendo R$6 já tá quase chegando no meu preço. Era pra eu ter comprado lá em 2 e pouco, né? Só que ela não tinha feito padrão de reversão. Vou até falar sobre padrão de reversão com vocês hoje. Pra gente encerrar o assunto, já é 9 horas. Caraca, 5, tá bom demais. Então já tá ganhando dinheiro já, né? Eu comprei tanto Magalu como Via Varejo na época. Eu tenho uma carteira que eu também faço assim como o Maxwell faz. E como eu expliquei pra vocês ontem que... Beleza, Júnior, tamo junto. Assim como eu expliquei pra vocês ontem, assim que vocês começarem a ganhar dinheiro, vocês têm que começar a colocar... Não, IRBR não dá não. IRBR eu não... Eu consegui ganhar dinheiro com IRBR no primeiro ano dela, né? Naquela primeira altazinha dela lá, eu ganhei dinheiro nela, mas IRBR eu nunca mais nem analisei ela, só cai, né? E cash também água foi para baixo, né? Total. Então sempre eu tenho a minha carteira de ações, uma ação muito boa que me dá muito dividendos, não sei se você tem, Max, na carteira, mas é a Goal, a Gerdau, né? Então são ações aí do setor de siderúrgica, que tem um dividendo muito bom, recebi até bons dividendos essa semana dela. E aí o que acontece? A Magalu, ela teve uma queda muito forte e agora ela está vindo para uma reversão de tendência. Small. Ah, sei qual é. Eu estou comprado em uns 8, 9 ativos. A maioria dos meus ativos são do setor de siderúrgico, né? Eu peguei uma alta muito boa em Usiminas, Gerdau. Os bancos também tiveram uma alta muito forte, Banco do Brasil esses dias, né? Então tudo isso, galera, no gráfico a gente analisa, muito bom analisar no gráfico, porque eu peguei uma alta de 50% em Usiminas, Gerdau, Banco Inter também peguei uma alta fenomenal também no ano passado e consegui sair bem. A partir do momento que deu reversão de tendência, eu perdi ali uns 5, 6%, protegendo ali, sempre fazendo o trade stop, que eu ensino para vocês também, que é vocês irem conduzindo o stop, né? Depende do objetivo de cada um, mas como eu faço swing trade, eu vou conduzindo o stop. Só Magalu, que eu deixei o negócio desandar, né? Comprei no topo praticamente, quando ela fez o desdobramento. Depois do desdobramento dela, despencou, né? Então, como já deu 9 horas aí, galera, vou deixar pra gente estudar sobre reversão e estratégia de reversão e estratégia de continuação gráfica amanhã. Eu tô comprando, pois é, Magalu, só que o problema é que aconteceu? Ela no diário, ela deu um pivôzinho, entre aspas, só que no semanal ela... Pra mim era só uma correção dela. Pra mim ela não ia fazer o que fez aí, subiu sem parar, né? Aí agora eu tô esperando um pouquinho, porque aí eu vou comprar, tentar trazer ela pro preço de mercado. Aí eu tiro o meu preço médio e deixo ela lá embaixo, né? Aí eu vou tentar botar uma graninha a mais nela, pra puxar ela pra preço de mercado. E aí eu tiro o preço médio e deixo ela subindo, que aí eu não vou realizar mais não. Top. Essa parte de fundamentos eu vou deixar com o Max aí. O Max que é o cara dos fundamentos aí. Eu sou mais da parte gráfica, mas eu vou combinar com o Max aí pra gente falar um pouquinho sobre como ele analisa os fundamentos para entrar nas empresas. Pode ser, Max? Ah, mas vai passando, pô. O que você tá estudando? Eu sou o cara gráfico mesmo, eu não analiso fundamento, não. Eu estudei pro CGA, eu entendo um pouquinho sobre a questão de balanço patrimonial, como ver o balanço, mas para falar assim, de explicar, eu fiz a prova e tal, entendi como é que funciona, mas eu não aplico para ensinar como que aquilo ali vai fazer para ganhar dinheiro ainda, né? Para mim o gráfico a minha ponto de entrada agora, de decisão é totalmente gráfica hoje. Beleza, Mário? E é isso aí, galera. Do Bassi. O Bassi deu uma parecida grande aí no mercado esses tempos, né? Junto com o Thiago Negro, né? Valeu, Mário. Valeu, John. Valeu, Max. Amanhã a gente tá junto aí de novo. Amanhã eu já vou explicar um pouquinho sobre os indicadores. E só não vou continuar porque a galera saiu, né? Também. Então é bom que a gente amanhã dá oportunidade para outras pessoas
acompanharem o conteúdo e eu vou deixar salvo aí. Assim que terminar de upar aqui o vídeo no YouTube, eu já mando lá para vocês no grupo, fechou? Boa noite para todo mundo aí, obrigado aí pela presença de vocês e tamo junto. Boa noite aí, bom descanso para vocês e um abraço. Valeu, John!